Olá, bom dia, boa tarde a todos. Sou o professor Thiago Augusto Alves, trabalho no Pitágoras, unidade Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte. Estou aqui fazendo meu depoimento para o programa de egressos do mestrado da Unopar em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias. Atualmente sou professor, como já citado, no Pitágoras, unidade Afonso Pena, nas principais disciplinas de gestão de projetos, análise de sistemas e mais disciplinas assim mais voltadas para a parte de análise mesmo, assim, de dados, de informação. O meu orientador, no programa foi o professor Anderson Teixeira Rolim. Ele me auxiliou na minha pesquisa, que foi uma pesquisa em cima da aplicação da gamificação dentro de ambientes virtuais de aprendizagem, que foi o que eu pesquisei durante esses 2 anos aí no programa do mestrado. E eu queria aqui dividir um pouquinho com vocês, um pouquinho da minha vida. Esse aqui é a K, ela faz parte da pesquisa. Aquele é o Doom, Aqui dá para vocês verem os dois, São meus cachorrinhos. Eles têm a ver um pouco com a pesquisa, porque foi com eles que eu entendi um dos pontos mais importantes, Por ter estudado gamificação, eu tive que entender um conceito que era brincadeira. E inicialmente parece ser uma coisa fácil da gente poder entender, mas é um pouquinho difícil. E aqui agora eu vou dividir com vocês alguns relatos e algumas ideias em si. Tá tudo bem com vocês? E aí eu queria falar um pouquinho para vocês do impacto que foi nessa pesquisa e esses estudos que eu tive aí no mestrado em si. Na minha vida profissional, me ajudou muito a entender várias coisas assim, da própria pesquisa em si, porque quando eu cheguei pro Anderson para conversar sobre gamificação, eu achava que eu sabia das coisas. Eu descobri que eu não sabia nada. E foi a maior lição que eu aprendi, e eu quero dividir aqui com vocês. A pesquisa de vocês é uma coisa viva, então ela está mudando a todo momento. Então, a todo momento, a sua pesquisa está evoluindo, está trazendo novas coisas, trazendo novas informações. E durante esse processo assim, eu comecei a ver que o que eu achava que eu sabia não era nada comparado com a imensidão, e levei essa lição até hoje. Hoje já, atuando como mestre assim, já participando um pouquinho, eu participo, estou sempre aberto, tudo que tem de gamificação eu estou participando, tecnologias, processos que envolvem a fusão da tecnologia com a gamificação, não só nos aulas em si, mas em qualquer ambiente em si. Eu tenho utilizado muito tudo isso que eu aprendi. Na minha vida pessoal, o mestrado trouxe um impacto muito positivo, porque me ajudou a evoluir, até parece estranho, como pessoa também. E foram muitas boas coisas que aconteceram, muitas novas portas, processos, aprendizados. Eu acho que o mais interessante foi o amadurecimento que me deu. Durante o meu mestrado, eu amadureci muitas coisas como pessoa. Entendi muitas coisas, aprendi a respeitar o meu tempo, a respeitar as coisas assim. E aí vocês devem estar achando estranho, O cara que fez sobre AVA, sobre gamificação em um lugar aberto, é porque eu quero trazer essa disrupção para vocês. Entendam que eu aprendi no mestrado ainda, uma lição do mestrado. Você tem que estar aberto a entender novos cenários, novos contextos em si. Sempre esteja com o coração aberto para você poder ver ali com um novo olhar. Procure em todos os seus momentos, em todos aqueles momentos que você está pesquisando, trabalhando, seja lendo um artigo, seja lendo um livro, refletir sobre o que está acontecendo, o que aquilo dali pode ser de diferente, o que aquilo dali agrega em você. E aí, eu também queria dividir um pouquinho com vocês como foi esses 2 anos, que é muita loucura assim. Primeiro eu preciso contar uma história. Eu fiz o mestrado em Londrina, sendo de Belo Horizonte. Então, um belo dia, eu e mais 2 colegas aqui da mesma unidade, o professor mestre Jorge Márcio Júnior, o professor mestre William Carvalho, a gente saiu de carro aqui, porque a gente passou muito rápido no processo, A gente fez a entrevista uma semana, e em uma semana e pouquinho a gente tinha que estar em Londrina, e a gente não conseguiu arrumar passagem de última hora, numa correria. Aí a gente tem ideia de ir de carro assim e tal, e foi, uma aventura, tanto a ida quanto a volta assim e tal. E do primeiro momento que eu cheguei lá, para ter meu primeiro dia de aula, foi só um processo de aprendizado e evolução. Eu falo para vocês assim, de conteúdo, tecnicamente se aprende muito, mas se você se permite viver o processo, você permite viver aquela imersão do mestrado, você só não evolui como profissional não. Também tem uma questão pessoal assim, eu sou muito grato assim tal. Eu sou muito grato aos professores. E aí você teve os primeiros dias de aula, pra mim, que saí de Belo Horizonte, passava uma semana em Londrina, era um bate-volta que até um pouco gostoso. Até um dia desse eu tava conversando com o Anderson, eu falei que eu até tava com saudade um pouco desse lance de sair de BH, ir pra Londrina, ficar uma semana em Londrina e voltar pra Belo Horizonte. E era uma semana muito enriquecedora, de muito aprendizado, muita troca, muito conhecimento, Tanto as aulas que a gente tinha lá em Londrina, quanto as aulas que a gente teve aqui em Belo Horizonte, assim, tal. Foram momentos de muita evolução. Que
foi interessante nesse processo, né, nesses 2 anos, é porque se aprende que muitas coisas que você acha que sabe, você realmente não sabe. E aí é aquilo que eu comentei mais cedo, você tem que ter aquele olhar novo, aquele olhar diferente, assim, tal. Eu acho que eu queria deixar um recado assim, né, pra todo mundo que tá vendo o vídeo aí, que já fez, lembra com carinho. Hoje eu paro, lembro assim, tal dos momentos, né, com muito carinho, assim, penso muito legal. O pessoal que vai fazer é uma evolução, sabe? Mas eu tenho que alertar vocês de uma coisa. Eu preciso que vocês saibam que vocês vão ter que dedicar muito. Que a pesquisa exige isso. Que você se dedique, que você leia, releia, que você apague, que você pegue um capítulo inteiro que você acabou de fazer, uma sessão inteira, apague e comece de novo para tentar fazer uma coisa melhor. Eu quero que vocês tenham essa ideia, né, em mente assim, tal. Eu queria também falar para todo mundo assim que está assistindo que essa experiência foi muito boa, foi muito enriquecedora. E eu falo para vocês, eu tive muita sorte assim, primeiro pelo orientador que eu tive, o professor Dr. Anderson Teixeira Rolim, né? E por todos os professores que me acompanharam nesse processo assim, tal. Eu sou muito, muito grato mesmo assim. Eu quero dizer para vocês que esses 2 anos foram muito bons, muito bons. Me amadureceram tanto profissionalmente, mas eu acho que para mim o maior impacto que teve foi mais pessoal, evolução como pessoa em si. Sabe, eu sei que eu entrei do mestrado de uma forma e saí de outra forma, assim, como uma pessoa diferente. E eu sou muito grato a todo mundo que participou desse processo. E, por último, eu queria fazer um agradecimento, primeiramente, né, ao nosso pró-reitor, o professor Dr. Hélio, por ter dado essa chance, né, ter permitido que o programa se estendesse para outras regiões, para que eu pudesse sair daqui de Belo Horizonte, lá para Londrina, para poder estudar. Né, muito grato por essa oportunidade, assim, tal, de coração. Queria agradecer também a nossa coordenadora, a professora Samira, que desde o primeiro dia lá em Londrina sempre recebeu a gente com muito bem, com muito carinho, muito amor. Nos e-mails, assim, sempre disposta a ajudar. Em tudo que eu precisei, assim, tal. Eu acredito que todo mundo precisou. A Samira sempre ali com a gente, ajudando, né? Procurando saber se a gente estava bem, estava bacana, como é que tá o processo. Os professores, né, que eu tive o prazer de ter aula. E aí eu não sei se vou conseguir lembrar de todos, né? Faz um tempinho já, mas tem aqueles que te marcam, né? A Nielce, a Beth, a Andrea. Queria fazer um agradecimento gigante à Elisa, que me ajudou muito na minha pesquisa também, nessa questão de me ajudar a entender a minha pesquisa, como que é o trabalho de um pesquisador. Eu sei, Elisa, eu ainda te devo uma jornada, né, que até vou comentar agora no finalzinho essa ideia da jornada em si. E, gente, eu não posso deixar de falar que tá até ficando mainstream, deixar um agradecimento pro meu orientador, né, o professor Dr. Anderson Teixeira Rolim, vulgo Dino. Muito grato a ele por ter sido meu orientador, ter me ajudado em todos os processos aí, ter me escutado, ter ajudado até nos momentos assim de desespero que eu tive durante o processo assim tal, naqueles momentos desafiadores que a pesquisa traz assim tal, da dissertação e do finalzinho. Nossa, cara, muita, muita gratidão mesmo por tudo assim, de verdade. E eu queria falar pra vocês uma coisa, que desfrutem dessa jornada. Ela é muito boa, ela é muito enriquecedora e vai ajudar muito vocês. Eu quero que vocês entendam uma coisa que eu vou falar aqui, que foi a palavra da professora Elisa, a primeira vez que eu encontrei com ela, antes de eu saber, né, que ela ia me dar aula assim tal, uma conversa informal e depois o primeiro dia de aula que ela nos deu. Tem que ter dedicação. Pessoal, vai chegar um determinado momento que vocês realmente vão ter que se dedicar, vão ser escolhas, mas olha, é um investimento em vocês. E eu falo que é muito proveitoso assim. Aproveitem mesmo, agarre essa oportunidade aí. Eu queria deixar um abraço e um agradecimento para todo mundo aí, o pessoal que estiver assistindo aí da época, né, da minha turma de 2017, né, todo mundo aí muito grato aí pelos momentos na sala de aula, todo aquele carinho, tudo aquilo que a gente zoava bastante. As toupeirinhas de BH, apelido que a professora Elisa deu para a turminha de Belo Horizonte, né, que saiu daqui de Minas Gerais e ia aí para Londrina para a gente poder ter aula, né. Muito grato assim, tá, ao pessoal aí. E agora eu quero passar a palavra para um colega que a gente fez o curso junto e o trabalho com ele na unidade, o professor mestre Jorge Márcio Júnior. Olá pessoal, meu nome é Jorge Márcio, fui aluno da primeira turma de 2017, né, primeiro semestre de 2017, do mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e Suas Tecnologias da Unopar. Eu fui da turma de Belo Horizonte, havia aí uma transição. Os professores viam uma quinzena da aula em Belo Horizonte, a gente ia para Londrina para ter as aulas lá em Londrina, um período muito rico, né? Muitas amizades, um contato muito produtivo com os professores.
a gente tinha uma proximidade muito interessante, tanto durante as aulas quanto nesse período de reuniões, estudos, debates, trabalhos, muitos trabalhos, né? Então foi um período muito bacana, valeu muito a pena. Além da riqueza do mestrado, esse contato pessoal também foi inesquecível, a gente vai levar para sempre. A minha defesa foi em dezembro de 2018, a minha orientadora foi, assim, não foi, né? Ainda é minha orientadora, porque a gente ainda mantém contato, temos projetos em andamento. A professora Bernadette Lema Massafera, e é fera mesmo, a gente brinca, né? Professora, muito obrigado, foi muito, conduziu, né? Conduziu a orientação por um caminho assim, muita cobrança, mas com muita competência, com muito carinho também. Então, muito obrigado por tudo, né? Cheguei até aqui carregado em ombros de uma gigante. Obrigado, professora. Os outros professores todos também são sensacionais, uma troca muito, muito bacana, muito rica, né? Então, é com grande prazer que eu venho participar desse singelo projeto, convidado pela professora Samira, pelo professor Anderson, desse encontro de egressos do PPGENS. Eu sou bacharel em Direito, advogado desde 2000. Quando eu iniciei o mestrado, eu já lecionava, né, no curso de Direito, em uma instituição de ensino privado. E, assim, o mestrado completou muito, completou não, é uma formação, o mestrado ele te dá uma formação, uma leitura diferente do que é o ensino, né? Um ensino mais fundamentado, né? Uma perspectiva diferente, mais abrangente, né? Dos limites, se é que existem limites, né? Para o conhecimento teórico, para o que pode ser construído, trabalhado, pode ser alcançado entre professores e alunos, né? Então, antes do mestrado parecia faltar ali um conhecimento, um fundamento, uma noção, né, mais precisa para aliar o conhecimento à teoria, né, o conhecimento teórico à prática profissional. Então, assim, as formas de estimular o aluno a buscar através da pesquisa, né, uma forma de ampliar e desenvolver novos conhecimentos. Então, o mestrado te dá uma perspectiva muito diferente, muito mais ampla, né? Você sai um professor formado, finalmente, né? Assim, antes era só paixão, depois é paixão aliada a conhecimento. Um crescimento enorme que o mestrado proporciona para a nossa vida profissional. Então, assim, muito rico, para o docente é importantíssimo, né? Então, o curioso é que, apesar dessa busca, né, que o meu objetivo no mestrado era realmente uma formação docente, a gente tem essas duas linhas no mestrado da Unopar, que é a linha de formação docente e a linha de linguagens e tecnologias, e eu optei por essa linha de linguagem e tecnologias, por acreditar que a academia discute isso hoje, né, uma forma de aliar o ensino e a tecnologia. Todos os setores da sociedade hoje dependem da tecnologia. Nós acordamos e nos deitamos ao lado de tecnologia, então a gente tem que buscar, né, essa busca, nós que estamos na academia temos que buscar entender, compreender melhor qual será o futuro da educação e como né, quais são as diversas formas para a gente poder utilizar essas ferramentas que nós temos para melhorar, para aprimorar, para ampliar, né, diversificar essas formas de apreensão do conhecimento. Então, esse é um debate constante, né, do mestrado do PPGENS. Então, uma satisfação enorme, né, foi muito produtivo. Hoje eu ainda aplico muito o que foi discutido, o que foi aprendido durante esse período, porque na instituição na qual eu trabalho, ela tem uma vertente muito forte em direção
ao uso da tecnologia para a educação, né? A gente entende que o futuro da educação passa pelo uso da tecnologia, a gente busca as melhores formas, né, de construir isso para o futuro, né? Estamos construindo, não sabemos ainda onde nós vamos chegar, e através de muita pesquisa, muito trabalho, que a gente acredita que a resposta virá, né? A minha pesquisa, né, deu origem a uma dissertação, que fizemos uma pesquisa com alunos ingressantes e concluintes do curso de Direito, né? O tema era as concepções de ingressantes e concluintes de um curso de Direito sobre domínios das tecnologias digitais de informação e comunicação para o exercício profissional. O que a gente buscou verificar foi quais os conhecimentos o aluno ingressante tinha e como o aluno de primeiro período ingressante e o aluno do 10º período concluinte, quais eram os conhecimentos, né, nas ferramentas tecnológicas utilizadas pelas diversas carreiras jurídicas, qual o conhecimento ele adquiria durante esse período na academia, né? Como a academia contribuiu, como ela contribui para a formação do bacharel em Direito nas tecnologias utilizadas nas carreiras jurídicas. Então, a gente fez essa pesquisa, a pesquisa contribuiu também para dar para nos permitir conhecer o perfil do aluno da graduação, né? Essa nossa pesquisa, ela trouxe um resultado que o INEP já tinha divulgado em pesquisas anteriores. A gente chegou a respostas muito próximas, né, sobre as opções dos alunos, da sua forma de pesquisa, quais são as ferramentas que ele utiliza, o uso da internet, né? Assim, a gente chegou à conclusão, por exemplo, que o aluno prefere o uso do celular ao uso de outros equipamentos. Tem crescido a preferência pelo uso do celular como forma de pesquisa, de estudo, de acesso, né, a conteúdos. Ainda é muito, assim, a gente tem aí 42% dos alunos ainda preferem pesquisar através de livros físicos, impressão de materiais. Então a pesquisa ela passou por tudo isso e assim, a gente percebe que há uma tendência dos alunos em busca de mais tecnologia, né? Assim, a tecnologia ela vai se afirmar, né, como uma ferramenta importantíssima, já é uma ferramenta importante, mas uma ferramenta determinante para a apreensão do conhecimento no futuro, né? E a gente espera caminhar nesse sentido, continuar pesquisando, continuar trabalhando para alcançar aí, para ajudar a construir esse futuro da tecnologia e entre a tecnologia e a educação. Acho que era isso. Hoje eu continuo lecionando, né? Sou professor ainda no curso de Direito, dou aula das disciplinas de Direito Empresarial e assim, o Direito Empresarial ele teve uma mudança significativa. A gente precisaria de aí mais algum tempo para poder falar do quanto a tecnologia influiu não só na prática profissional do direito empresarial, mas também no ensino do direito empresarial. O ensino jurídico se transformou muito, né? Vem se transformando muito a partir do uso dessas tecnologias, dessas ferramentas que o bacharel em direito ele vai utilizar ao longo de sua carreira profissional. Mas basicamente é isso. O objetivo do nosso encontro era para ser breve. A gente advogado já fala demais, né? Professor então nem se fala. Mas um grande abraço a todos, meus colegas, o Tiago, meu colega que deve falar também hoje. Um prazeraço, um profissional, um parceiro, né, que me acompanha aí. A gente tem diversos projetos juntos também, algumas dobradinhas, e a gente espera rever todo mundo aqui, cada um contando um pouco, né, do que foi e do que é
o mestrado, né, na nossa vida. Espero ter contribuído, abraço a todos, prazer e até a próxima. Espero ser convidado mais vezes. Até mais, tchau.